A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer o panorama bíblico do livro de Jó. Você que está assistindo pelo celular, assista na horizontal, que fica mais fácil, fica maior para ler. Informações básicas. O autor, existem várias especulações, né? Até então é desconhecido, mas especula-se Moisés, Eliú ou Salomão. Eu acredito que seja Moisés. A data, ela é incerta, né? A história, né? Quando que ela ocorre, ela é incerta, mas existem algumas especulações. O local da história é Uz. Fontes, a terra de Uz é adjacente a Midian, onde Moisés viveu por 40 anos, e aceita-se a ideia de que Moisés tenha obtido um registro do diálogo deixado por Jó e Eliú. Então é por isso que eu também acredito que seja Moisés o autor do livro. O alvo é descrever a história, né? Apesar de ser um livro poético, a gente vai ver que também tem algumas narrativas. O objetivo é descrever essa história, né? Essa importante história. O versículo-chave é Jó 42 e versículo 5. E a palavra-chave, a palavra que mostra, que fala muito no livro, que enfatiza o livro, é o sofrimento. O tema, então o livro ele inicia com uma cena no céu, onde Satanás aparece diante de Deus para acusar Jó. Essa é a cena inicial. O livro de Jó é um dos maiores tesouros literários do mundo. A questão central do livro é mostrar o esforço para entender os caminhos de Deus, especialmente a questão da justiça, né? Quando os justos sofrem por mãos humanas, né? por não ser por mãos humanas, por ser por outras coisas, né? E aí a gente atribui isso a Satanás. Ao mesmo tempo também o autor, né, de Jó levanta a questão onde se achará sabedoria, é um outro assunto bem falado no livro. E que o final do livro é respondida de maneira, no sentido de que ela se encontra tão somente em Deus, ou seja, a sabedoria só é encontrada em Deus. Isso o livro retrata muito bem isso. Também a participação em alguns diálogos entre os três amigos de Jó e, por fim, o jovem Eliú, né, que vai também discursar também para Jó. E em todos esses casos são salientados um por um diante da sabedoria insuperável de Deus. Então eles vão falar um pouco também da sabedoria de Deus. E a grande pergunta do livro de Jó, e aí é respondida também, é por que os justos sofrem? Essa também é uma das grandes dilemas do mundo, né, e da sociedade. As principais personagens são Deus, Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. O esboço aí, então, no capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 10, é o ataque de Satanás contra Jó. Dos capítulos 2, verso 11, até capítulo 31, verso 40, Jó e seus amigos, né? Então é esse discurso, essa fala, essa conversa entre eles. E no capítulo 32 até o 37, a resposta de Eliú. Do capítulo 38 até o capítulo 42, verso 6, a resposta de Deus. Então, lá no final do livro, vem as respostas de Deus, não das perguntas de Jó, são outras respostas. E, por fim, no capítulo 42, verso 17 verso 7 ao verso 17, a conclusão do livro. Destaques. A sabedoria, né? A ênfase do livro é a sabedoria encontrada apenas em Deus. A sabedoria humana não é capaz, sozinha, de sondar os caminhos de Deus. E não há resposta fácil para o sofrimento imerecido. Deus não tem obrigação para com seres humanos caídos de lhe explicar todas as coisas. E o temor do Senhor é o caminho da verdadeira sabedoria. Esses são os destaques do livro.
Propósito. Qual é o propósito do livro de Jó, então? O livro de Jó ajuda a entender a seguinte questão, né? Satanás não pode afligir com destruição física, financeira, sem a permissão de Deus. Ou seja, Satanás é um ser limitado. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite fazer. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além da nossa capacidade humana de entender, muitas vezes, o porquê do sofrimento do mundo, né? Às vezes a gente se pergunta isso, por que o sofrimento do mundo, por que um cristão sofre. E o sofrimento, às vezes, ele pode ser permitido para purificar, testar, ensinar ou fortalecer a alma. Todos nós sabemos que o sofrimento, ele nos faz refletir sobre coisas que, se a gente tivesse em extrema alegria, não faríamos. Então, o sofrimento também tem a sua função pedagógica. Todo mundo gostaria de aprender sem o sofrimento, mas o sofrimento, às vezes, é necessário. Deus continua a ser suficiente e a merecer e desejar o nosso amor e louvor em todas as circunstâncias da vida. Não é só porque nós estamos passando por um determinado sofrimento ou também estivermos em alegria. Nesses tempos nós devemos dar louvor e glórias a Deus por tudo. Curiosidades, então, aí, história ou ficção? Gera uma pergunta, né? O livro de Jó, ele é comumente visto como uma ficção histórica, né? Então tá meio que as duas coisas. A base para o contexto histórico é definida pelo lugar geográfico real. Então, Uz é uma cidade, é um lugar, é uma região que existiu. Está lá Jó capítulo 1, verso 1, Jeremias 25, verso 20, Lamentações 4, 21. É uma região montanhosa, né, a leste do Mar Morto. A religião patriarcal semelhante à do período de Abraão e dos patriarcas. Nós vemos lá também em Gênesis 11 e 12, o padrão de riqueza também por posses conforme os tempos patriarcais. Então veja que tudo isso mostra que Jó ele deve ter vivido na época de Abraão. É provável que seja isso. Jó usa o nome patriarcal de Deus, então o Shaddai, que era muito comum entre os patriarcas, que quer dizer o poderoso, e aparece 31 vezes no livro de Jó. Narrativa ou poesia também, né, uma outra curiosidade. E elas se somam, né, elas se misturam. O livro de Jó ele é contado dentre os livros poéticos, então uma poesia, e de sabedoria. E de fato ele é escrito em versos com métrica hebraica, ou seja, ele é escrito de forma hebraica mesmo, dessa forma da poesia hebraica. Entretanto, ele apresenta um prólogo, um interlúdio e um epílogo em prosa. Ou seja, ele também mostra um aspecto de uma narrativa. E aí tais peculiaridades levou estudiosos a dizer que o autor de Jó criou seu próprio gênero literário, ao concluir a contenda judicial, lamento, controvérsia especulativa. Então, o livro de Jó ele acaba virando uma literatura diferente, por causa dessas particularidades também que existiam. Mitologia ou biologia é outro caso bem interessante, né? Jó é um livro, quando a gente fala sobre fé e ciência, é um livro muito citado. Então, em Jó 40, verso 15 a 24, e Jó 41, são citadas duas criaturas cujos nomes variam nas traduções, mas que seriam referências a criaturas mitológicas da Babilônia, né, da mitologia babilônica, que é o Behemoth, que é traduzido por hipopótamo em algumas versões bíblicas, e o Leviatã, que é traduzido algumas vezes como crocodilo. Então, apesar desses dois nomes ser diferentes, pela descrição desses animais, até quando a gente fala em fé e ciência, dinossauros, é provável que esses animais seriam uma espécie de dinossauro. Né? Para quem entende, acredita que os dinossauros não sumiram
como dizem algumas pessoas aí, há muitos milhões de anos, né? É possível que até exista dinossauros, né, de tamanhos bem reduzidos ainda hoje. Apesar da possível referência mitológica, os termos são usados no discurso divino em relação a animais gigantescos, cujas características serviam às mitologias do Oriente Médio, e também nós até hoje falamos e discutimos também se esses animais não são, como eu disse, dinossauros ou animais que existiam nessa época. Se você pega alguns fósseis de dinossauro, alguns possíveis dinossauros, eles são parecidos com esses animais aqui, que é provável que ainda existam alguns deles. Original ou acréscimo, né? O livro de Jó, por ele ser um livro diferente, também existem algumas especulações. Como, por exemplo, a figura de Eliú, que é o alvo de muita discussão entre os teólogos, né? Por não ser ser contado na introdução, né? Então Eliú ele não aparece no início do livro, ele aparece lá para o final. E por vezes ser acusado de não acrescentar nenhuma ideia nova ao debate, ou seja, Eliú não vem com um negócio novo, né? E os capítulos 32 a 35 são considerados por alguns especialistas como uma inserção posterior ao livro. Ou seja, alguns discutem aqui se houve um acréscimo no livro de Jó. Entretanto, é importante destacar que a contribuição de Eliú é discreta, ela é superficial, porém ela é fundamental. E foi o primeiro a contestar a noção de que o sofrimento era simplesmente o castigo pelo pecado. Então, Eliú já comenta, opa, peraí, o sofrimento não está relacionado com o pecado, né? O que era defendido pelos demais amigos de Jó, então, ou seja, os outros três falavam que Jó estava sofrendo por causa do pecado. Assim, então, a introdução, né, a entrada de Eliú na história marca uma virada no rumo da poesia, que culmina na manifestação de Deus e reconciliação de Jó. Ou seja, a entrada de Eliú ela é bem estratégica, ela é bem importante no contexto, né, do livro. Outra questão interessante, agora falando acerca de doutrinas, né, anjos e Satanás. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais, né, onde fala dessa classe de seres angelicais, né, e seres também espirituais, que são anjos e também Satanás. Eles aparecem no início do livro, né, os filhos de Deus, que são chamados os anjos, né, os filhos de Deus, sendo eles criaturas de Deus, então os anjos também são criaturas, são servos de Deus, são santos, mas não perfeitos, né? E é aquela ideia de que ser santo não é ser perfeito, mas ser santo quer dizer separado. E servem à vontade divina, né? Então os anjos são serviçais de Deus. No livro também destaca Satanás como quem, assim como os anjos, tem acesso a Deus. Então naquele contexto, na história, o Satanás ele tinha acesso a presença de Deus de alguma forma. A sua aparição é como uma criatura pessoal. Então, o que nós vemos não é Satanás como uma força do mal, alguma coisa do tipo, né? Mas um ser pessoal se apresentando a Deus e tentando os seres humanos. Entretanto, a sua ação não extrapola a soberania divina e ele só age após a permissão de Deus. Ou seja, nós vemos também aqui, numa questão bem doutrinária, que Satanás só pode agir com a permissão de Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite ele fazer, mostrando assim que ele é uma criatura e ele está sujeito também ao Senhor. As fases do sofrimento. Isso é bem enfático no livro de Jó. Certamente você conhece pessoas que estão sofrendo, né? Isso é algo notório. Jó nos dá conselhos úteis para compreendê-las e ajudá-las da melhor forma possível. Toda pessoa que sofre com a intensidade de Jó, a intensidade que Jó sofreu, experimenta certas fases da vida. Primeiro, mostra para a gente, né, mostrar a tranquilidade e conformidade com aquela situação. Muitas vezes, o sofrimento, quando você aceita e você se conforma com aquilo, isso tende a melhorar, porque quando você
se tranquiliza e se conforma, você consegue pensar melhor. Chora, né? O livro também mostra chorar e lamenta por sua tristeza, né? Então a gente vê também essas fases do sofrimento. Primeiro a tranquilidade e a conformidade, depois chorar e lamentar por sua tristeza. Nós também vemos a questão do questionamento e contesta também. A contestação, ela é válida, todo aquele que sofre, ele faz contestações, indagações, isso é muito importante também. E encara o sofrimento com realidade e segurança. Então, o livro de Jó nos mostra essas fases do sofrimento. Porque todo sofrimento ele também tem um período difícil, mas ele também tem um período de saída do sofrimento, de escape, né, disso. Então é importante todas essas etapas aqui descritas no livro de Jó. E Jó na prática, né, a aplicação prática do livro de Jó. Então, aí primeiro lidando com a dor dos outros. O que é importante para imitar, né? O que é importante na dor dos outros, né? Ouvir, né? Ouviram notícias de Jó, os amigos ouviram falar do que aconteceu com Jó. Eles choram com Jó também. Sentaram-se com Jó, né, naquele movimento de, olha, eu vou sentar aqui, vou te ouvir porque você é importante para mim. Ficaram em silêncio no momento de dor intensa, então houve um momento em que Jó sofria tanto que eles ficaram calados. Então isso são coisas a imitar para lidar com o sofrimento, né, com a dor das outras pessoas. E coisas a evitar. Eles ouviram o lamento de Jó, né, eles também ouviram esse lamento de Jó. Tentaram explicar, por causa de ouvir isso, tentaram explicar o sofrimento de Jó, e aí eles começaram a especular que Jó estava em pecado e toda aquela coisa. Acusaram Jó, então essas coisas, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem que evitar. Falaram sem parar até que Deus os calou. Então eles falaram, eles atrapalharam até enquanto Deus não falou, né? Até quanto Deus deixou. Então veja que essas coisas são coisas a evitar quando está relacionado com a dor dos outros. Ainda na aplicação prática, antes e depois da aprovação de Jó, o que aconteceu? O que aconteceu antes e depois? Então, antes da aprovação, Jó capítulo 1, verso 2 e 3, capítulo 1, veja, os 7 filhos de Jó. Então Jó teve 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. Depois da aprovação, depois de todo esse período de sofrimento, Jó teve mais 7 filhos, 3 filhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 cabeças de gado e 1.000 jumentas. Veja, tudo que Jó teve foi em dobro. E alguém pode perguntar assim, não, mas Jó não teve os filhos em dobro. Teve sim, porque Jó continuou tendo 10 filhos na terra, mas também Jó teve 10 filhos no céu. Então, ou seja, Jó continuou tendo 20 filhos, né? Ele continuou no sentido de que ele também teve o dobro de filhos. Ele tinha 10 e aí ele passa a ter 20 filhos, mostrando assim que tudo que Deus fez e restaurou de Jó foi dobrado. E os prenúncios, né? O que prenuncia, o que fala o livro de Jó? À medida que Jó pondera a causa da sua miséria, 3 perguntas vieram à sua mente, e todas as quais são respondidas em Jesus Cristo. Então todas as perguntas de Jó, as perguntas chaves, elas são respondidas através da pessoa de Jesus. Essas questões ocorreram no capítulo 14. A primeira pergunta, né, a primeira indagação, no versículo 4, Jó pergunta: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E a resposta é ninguém. A pergunta de Jó vem de um coração que reconhece que não pode agradar a Deus ou se justificar diante dele. Então, ele percebe a sua miséria. Mas a resposta à pergunta de Jó, nessa pergunta angustiada de Jó, é encontrada em Jesus Cristo. Ele pagou pela penalidade dos nossos pecados e trocou pela sua justiça.
Ou seja, aquilo que era ruim, tudo que era ruim de nós, foi trocado pela justiça de Cristo, nos tornando aceitáveis aos olhos de Deus. Então agora, quando Deus olha para nós, Deus não vê mais o nosso pecado, Deus vê a justiça de Jesus. A segunda pergunta de Jó, no capítulo 14, ela ocorre lá no verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Então a grande pergunta morreu, foi para onde? Então, ele pergunta acerca da eternidade, vida e morte, que é respondida através de Jesus. Com Cristo, a resposta a essa questão de o homem expira, morre para onde está ou para onde vai, a vida eterna no céu. Essa é a resposta. Quem está em Cristo, o seu destino é o céu de glória. Sem Cristo, a resposta é uma eternidade nas trevas. Ou seja, só há dois caminhos, ou só há duas possibilidades. Uma com Cristo e a outra sem Cristo. E a terceira pergunta do capítulo 14 encontra-se no versículo 14 também. A pergunta é: se um homem morre, viverá outra vez? Ou seja, há reencarnação, há uma nova chance, uma nova vida, né? Há uma reencarnação, viver de novo? A resposta, mais uma vez, ela é encontrada somente em Cristo. Somente em Cristo nós realmente viveremos de novo se estamos nele. Ou seja, para viver novamente, você pode desfrutar disso agora. Não precisa morrer, fechar os olhos para isso. Você pode viver agora, porque o novo está em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, novo ser. E quando esse corpo, e aí que Paulo vai dizer aos Coríntios, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, ou inferno, o teu aguilhão? Ou seja, essa grande questão, se o homem vai viver outra vez em Cristo, nós viveremos eternamente com Ele. Então, essa questão, isso aqui dá uma ênfase nessa questão do reencarnacionismo, que mostrando que a Bíblia é totalmente contra isso. Ainda em aplicação prática, uma aplicação mais prática, o livro de Jó nos lembra que existe um conflito cósmico, existe um grande conflito, existe uma grande luta, uma grande batalha acontecendo por trás do que a gente está imaginando, a gente poderia chamar de outra dimensão, sobre qual normalmente a gente não sabe nada desse assunto. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus permite algo e acabamos questionando ou duvidando da bondade de Deus sem ver a imagem completa. Ou seja, a gente às vezes pensa: por que Deus ainda não respondeu a minha oração? Por que está acontecendo isso? Ou por que está acontecendo aquilo? Mas por trás de tudo isso há um grande conflito, há uma grande investida de Satanás, há uma grande luta. O livro de Jó nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. No sofrimento ou sem o sofrimento, devemos confiar em Deus. Devemos confiar no Senhor, não apenas quando não entendemos, mas porque não entendemos também. Nós devemos confiar em Deus, sabendo ou não sabendo. E para nós concluirmos, ao final de sua história, Jó percebeu que não conhecia Deus verdadeiramente. E lembre-se que lá no início do livro, o texto diz que Jó, quando os filhos faziam festa, ele chamava os filhos e fazia sacrifícios pelos filhos, porque ele pensava em seu coração: por algum motivo eles podem ter blasfemado contra Deus ou dito alguma coisa contra Deus. Então Jó, que era um homem justo, e o próprio Senhor falou isso, mesmo antes da sua luta, que ele era um homem justo, ele
ele mesmo assim, ele disse que ele não conheceu o Senhor verdadeiramente e precisou reconhecer o seu lugar como ser humano dependente de Deus, bem como o lugar de Deus como Criador e mantenedor de tudo. Jó também entendeu isso, que Deus, além de Criador, ele mantém tudo, ele é o sustentador de todas as coisas. Somente assim, então, podemos entender e perseverar com paciência, mantendo a esperança no Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Boa leitura, bons estudos do livro de Jó e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.